Olá, professora Sabrina, Campus Garopaba. Hoje vamos revisar rapidamente alguns conceitos que são muito importantes para que vocês possam acompanhar com mais detalhes todas as informações contidas na tabela periódica dos elementos. O objetivo dessa apresentação é fazer um recorte da evolução dos modelos atômicos com alguns detalhes a mais, que foram apresentados para vocês, desde o átomo de Dalton até o modelo de Bohr, ok? Então, assim, nós estamos trabalhando na química o tempo todo com modelos, ok? Vamos começar a analisar esse mapa da esquerda para a direita, certo? Vou ampliar aqui. Então, nós trabalhamos o tempo inteiro com modelos, tá? O que são os modelos? O modelo é uma forma simples de imaginar como é que é algo que eu não tenho acesso direto. Por exemplo, eu botei a imagem aqui de uma melancia, ok? Eu quero comprar uma melancia no mercado, eu não sei como é que está o conteúdo dela. Então, eu me valo de algumas evidências para tirar a conclusão de como é que está o conteúdo dela. Então, a gente vai no mercado, olha o aspecto visual dela, verifica o som ao dar pequenas batidas nela, o toque. Então essas são algumas evidências que fazem com que eu tire algumas hipóteses de como é que está o conteúdo desta melancia. Na química é a mesma coisa, a gente trabalha com modelos o tempo todo. E esses modelos, eles são elaborados a partir de evidências. Eles são elaborados a partir de estudos, de experimentos, ok? Então, o que é importante nós conhecermos é que vocês verificaram que existem os modelos atômicos que foram propostos pelos gregos, certo? Mas ao longo da história, experimentos eles foram sendo realizados e esses modelos eles foram sendo aperfeiçoados, foram sendo adaptados com as novas evidências. O modelo atômico de Dalton, por exemplo, ele foi muito útil para o desenvolvimento da química. Porém, outros modelos eles foram sendo elaborados e que permitiram explicar fenômenos que este modelo, que o modelo de Dalton, não consegue explicar. Então, assim, qual é a ideia então dessa parte? É conseguir explicar qual é a ideia assim dessa parte do conteúdo. Vocês, com base nesses novos conhecimentos, vão conseguir explicar, por exemplo, a natureza elétrica da matéria, como é que se dá a cor dos fogos de artifício, como se dá a cor dos vagalumes. Então, a gente vai perceber que com os novos modelos é possível explicar outras evidências. O que nós temos aqui? Voltando aqui embaixo, nesta linha roxa. Nós temos a natureza elétrica da matéria. A gente sabe que a matéria tem uma natureza elétrica. E aqui, eu inclusive botei aqui como fotinho, aquela experiência clássica em que você atrita o balão na cabeça, e depois coloca em algum objeto, ou por exemplo, aqui está num gatinho, mostrando então que esse balão ele fica de uma certa forma eletrificado e consegue atrair os pelos do gato. Por exemplo, se você atrita um balão na cabeça e aproxima de um filete de água, vai perceber que esse filete de água ele vai se aproximar do balão, da mesma forma que um pente, certo? Então, o que acontece? Através dessas experiências, por exemplo, se você passa um pente na cabeça e faz a mesma coisa, como essa imagem aqui embaixo, em um filete de água, vai perceber então que esse filete de água também vai ser atraído pelo pente. O que acontece aqui é que quando atritamos diferentes materiais, um deles passa a ser portador de carga elétrica positiva e outro de carga elétrica negativa. Aqui, nessa imagem aqui do filete de água sendo atraído pelo pente, a gente consegue verificar isso. Essas diferenças de cargas fazem com que esses materiais eles acabem se atraindo. Então a gente sabe que as cargas elétricas de sinais diferentes se atraem e as cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Então perceba que o modelo de Dalton ele não fala nada a respeito disso. Ele não fala nada a respeito de cargas elétricas. Ele não explica a natureza elétrica da matéria, já que esse modelo ele considera o átomo como uma esfera rígida e indestrutível. Passando para cá, vamos aqui, linhas em azul. O que a gente percebe aí? A nossa civilização ela precisa de eletricidade para tudo. Nas grandes linhas de transmissão, os fios
de alta eletricidade, aqui, como a gente pode perceber aqui nessa imagem, o que a gente percebe? Nesta condição, esses fios elétricos, eles não possuem aquele revestimento plástico, eles estão desencapados. Claro que aqui eles não estão se tocando, então não existe a possibilidade deles entrarem em curto-circuito. Porém, eles estão afastados por uma distância, mas ainda assim não existe essa possibilidade de curto. Bom, e esses fios estão desencapados. E esta é uma evidência clara de que a pressão ambiente não conduz eletricidade. Muito pelo contrário, ele é um isolante elétrico. Então, de um modo geral, os gases, eles à pressão ambiente, não conduzem eletricidade. Voltando para cá, nessa imagem, no século XIX, 3 cientistas mostraram que os gases submetidos a baixíssimas pressões conduzem eletricidade. E aqui, claro que na verdade, é uma representação daquele experimento clássico chamado tubo de Crookes. Então a gente tem uma ampola de vidro, certo? Eles pegaram uma ampola de vidro, ligaram a uma bomba de vácuo, certo? Para poder reduzir a pressão interna, e acrescentaram em cada uma das pontas, como a gente pode observar aqui, 2 eletrodos. Um eletrodo com carga elétrica positiva e outro eletrodo com carga elétrica negativa, certo? E o que eles observaram? Que ao fazer isso, ao fazer passar então essa corrente elétrica, ao colocar esses 2 eletrodos de polaridades diferentes em cada uma das extremidades, ligados a uma bateria e sob baixa pressão, que esses gases eles eram capazes de conduzir eletricidade. Uma observação importante aqui, viu, pessoal, é que o polo negativo da bateria, que é representado aqui, a figura ela não tem uma resolução muito grande, mas aqui ele é representado aqui, aparece no canto esquerdo, certo? O polo negativo é chamado de cátodo e o polo positivo é chamado de ânodo, ok? Eles perceberam, então, uma certa luminescência saindo do cátodo, ou seja, do polo negativo até o ânodo. Essa luminescência foi chamada de raios catódicos. Bom, o Thomson, inspirado nessa experiência, ele fez mais alguns experimentos, então, com os tubos de raios catódicos e concluiu que eles são constituídos, então, por partículas menores que o átomo e com carga elétrica negativa. Essa foi a conclusão que ele pôde tirar com base nessa experiência do tubo de Crookes. E aí ele formulou este modelo aqui, certo? Que é o modelo chamado pudim de passas, que a gente chama. Na percepção dele, então, o átomo ele era uma esfera rígida com carga positiva e que possuía, então, partículas de carga elétrica negativa, como é possível verificar aqui, certo? Bom, ok, esse modelo então explicava a natureza elétrica da matéria, mas ele não explicava tudo. No final do século XIX, foi comprovada a existência do próton e o elétron já estava comprovado. Então eles conseguiram comprovar a existência dessas 2 partículas, certo? Em cima desse modelo aí proposto pelo Thomson. Ok, passando o tempo, certo? Em 1911, vamos aqui para essa linha verde, aqui, em 1911, Rutherford, um cientista, ele fez uma experiência simples, muito simples. Estou aproximando aqui para vocês conseguirem perceber, tá? Vamos observar essa região central aqui, esta figurinha aqui. O que ele fez? Ele é como se ele tivesse pegado uma caixa de papelão fechada com um conteúdo que ele não conhecia, certo? E o que ele faz? Ele começou a atirar na caixa. E aí, se essas balas elas ricocheteiam, ele vai concluir então que na caixa deve haver uma estrutura muito densa, a ponto de fazer com que essas balas voltem, retornem. Foi mais ou menos o que ele fez. O que ele fez? Ele pegou uma fonte de partículas alfa, certo? Como está mostrado aqui, e emitiu essas partículas alfa contra uma lâmina finíssima de ouro. E o que ele percebeu? É que
Uma parte dessas partículas voltavam, aí o que ele fez? Ele colocou um antiparo ao redor, né, em que o momento em que essas balas elas atravessavam ou voltavam, ele ficava fluorescente, então ele conseguia perceber claramente as balas, né, as partículas que passavam ou as que voltavam. E ele percebeu o seguinte, que na experiência dele, que como eu falei, tem uma lógica muito simples, a maior parte das partículas atravessavam essa lâmina. A contagem do número de partículas que atravessavam e que ricocheteavam, que voltavam, permitiu a ele estimar que o raio atômico era de aproximadamente 10.000 vezes maior que o núcleo dele. Então veja, essa experiência ela mudou a forma de vislumbrar o átomo. Então se percebeu aí que a maior parte do átomo era como se fosse vazio. Grande parte, o maior número dessas partículas, elas a atravessavam. Aqui em cima tem essa outra figurinha que mostra isso, certo? Ó, os núcleos dos átomos de ouro, as partículas alfa, certo? Atravessando. Então, o que se percebia? A grande parte delas atravessava. Com base nessa evidência da experiência que ele realizou, ele concluiu, então, que o átomo ele deveria ter uma estrutura semelhante a essa, eles chamam de modelo planetário, em que você tem um núcleo extremamente denso, pequeno, aproximadamente 10.000 vezes, como ele colocou, menor do que toda essa região aqui da eletrosfera, e ao redor você teria então as partículas de carga elétrica negativa, chamada elétrons, certo? Então, revolucionou a forma de vislumbrar a estrutura da matéria, com essa experiência do Rutherford. Bom, quanto nós sabemos dessa nova estrutura, a gente percebe também o seguinte, que mais alguns outros experimentos foram realizados, passando aqui para essa linha amarela, ok? Em 1932 nós tivemos James Chadwick, ele é um outro cientista, e nesse ano ele descobriu a partícula de carga neutra, chamada nêutron. Seria uma partícula, ele através de experimentos pôde então descobrir essa partícula. Ela era uma partícula sem carga elétrica e que se localizava no núcleo do átomo e que possuía massa, certo? Bom, a partir daí, dessas evidências, então já se sabia o seguinte, que o átomo ele possui um núcleo extremamente denso, constituído por partículas de cargas elétricas positivas e carga elétrica neutra, certo? O número atômico, ele é representado pela letra Z, como está colocado aqui, e o número de massa, ele é representado pela letra A, que é, na verdade, a soma do Z, que é o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, a massa de um átomo, ela é dada pela soma do número de nêutrons mais o número de prótons, certo? O que a gente vai perceber aqui também? Que a carga elétrica de um átomo, então, ela é constituída basicamente pelos prótons, que possuem carga elétrica positiva, nêutrons, que não possuem carga elétrica, mas esses dois possuem massa. Veja, prótons possuem massa, nêutrons possuem uma massa. O elétron, ele possui uma massa desprezível. A gente fala, em termos relativos, por exemplo, que se um próton e um nêutron têm uma massa de 1, a massa do meu elétron vai ser 1 dividido por 1.836. Então vai ser 0,000 alguma coisa. Então a massa do elétron, ela é desprezível. Por outro lado, ele possui uma carga elétrica, que é a carga elétrica negativa, ok? Voltando para cá, então, e com base nessa nova perspectiva do modelo atômico, a gente consegue concluir o que é um elemento químico. Então, o que é um elemento químico? Partindo aqui para essa linha laranja. É um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, certo? A gente vai perceber também, e vocês ao longo do estudo da química vão ouvir falar a respeito desses 3 tipos de elementos. Nós podemos dizer que um elemento é um isótopo, é um isóbaro ou é um isótono. O que é isso? Que negócio é esse? Os isótopos são aqueles átomos que possuem, tá? São átomos de um mesmo elemento que possuem o mesmo número de prótons, certo?
Então, por exemplo, quando a gente bebe um copo de água, será que todos esses átomos de hidrogênio e oxigênio são iguaizinhos? Bom, na maior parte das vezes sim, mas eu posso ter átomos que são levemente diferentes. Por exemplo, eu posso ter diversos tipos de átomos de hidrogênio, mas eles podem ter diferentes números de prótons, certo? Por exemplo, no caso do hidrogênio, eu posso ter o hidrogênio, eu posso ter o trítio, eu posso ter outros tipos de isótopos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Isóbaros são aqueles átomos, são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número de massa. Então, ou seja, eu posso ter átomos que correspondem a elementos diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa. Esses são chamados de isóbaros, certo? Até porque essa palavra baros, ela está relacionada a peso, certo? Então, se a gente for olhar a etimologia da palavra, iso, de acordo com a etimologia das palavras, é um prefixo que representa e que significa mesmo. Então, isótopos, a gente vê esse pezinho, mesmo número de prótons. Isóbaros, pelo fato do baro ser relacionado a peso, que tem relação com a massa, mesmo número de massa. Isótonos, como tem esse Nzinho, são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, ok? Obrigado e estou à disposição para tirar dúvidas.